Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a antropologia brasileira, uma aula de aprofundamento. Bom, então quem são os precursores da antropologia brasileira? Aqui a gente vai ver um pouquinho do pensamento do Gilberto Freire e do Roberto Cardoso de Oliveira. Em primeiro lugar, então, Gilberto Freire é um dos precursores, dessa antropologia clássica no Brasil. Foi influenciado pela perspectiva culturalista de Franz Boas, o autor conhecido como referência do relativismo cultural. E Gilberto Freire formulou uma teoria sobre a formação social do Brasil, a formação do povo brasileiro. A principal obra desse autor é Casa Grande e Senzala. Então é uma obra publicada em 1933 e para falar de Gilberto Freire, de toda a discussão que ele promoveu, ao longo de sua trajetória intelectual, não apenas essa obra, mas muitos outros livros foram publicados, nós temos que falar um pouquinho também sobre a influência de Franz Boas na teoria do Freire. Então Franz Boas é o autor que no final do século XIX começa a debater não mais sobre a perspectiva evolucionista ou aquela ideia do racismo científico que colocava diferenças entre povos como se fossem diferenças biológicas, e sim como diferenças frutos de processos históricos. Então Gilberto Freire é um autor que no Brasil é um dos primeiros a publicar debates sobre a influência e importância da cultura negra e da cultura indígena junto ali, da cultura branca, europeia, na formação, na miscigenação cultural ali do povo brasileiro, tá? Então já é uma obra que vai trazer uma superação daquele debate mais evolucionista, racista, que se fazia muito no século XIX. Então, para o Gilberto Freire, a mestiçagem brasileira era trunfo de uma civilização luso-tropical, então essa mistura de povos. E essa mistura de povos ele enxergava também de uma maneira bastante positiva, tá? Então ele vai exaltar a miscigenação quando a sociedade da época acreditava que miscigenação promoveria uma degradação da raça, enfim, das pessoas que nasceriam dessa mistura. Tá? Então esse é algo importante. E também o conceito de democracia racial que ele trabalha. Então, na teoria dele aparece muito termos como harmonia entre raças, antagonismo sendo equilibrado, então diferença de interesses entre brancos, negros e indígenas sendo equilibrada. Então, é uma visão positiva sobre a mistura racial. Qual que é o problema, seria o problema dessa visão positiva da mistura? E que foi também algo muito criticado dentro da perspectiva desse autor, porque Gilberto Freire não foca muito na questão da violência da miscigenação. Então, a miscigenação, a mistura cultural no Brasil, ela foi fruto de violência do processo colonizador. Então, o autor ele não toma essa perspectiva. Ele vai dizer que o Brasil tinha relações harmoniosas entre brancos e negros, mas também porque os autores nessa época comparavam também muito o Brasil com as relações raciais nos Estados Unidos. Tá? Então, nos Estados Unidos tinha leis de segregação racial, um processo bastante assim exacerbado de violência racial. Então, muitas pessoas tinham uma ideia de que o Brasil tinha um caráter democrático para as raças, que brancos e negros teriam as mesmas oportunidades, por exemplo, e é isso que ele chama de democracia racial. Bom, além do Gilberto Freire, a gente tem também a produção da antropologia brasileira dedicada a estudar campesinato, assalariamento rural, os trabalhadores do campo, e a influência desses trabalhadores do campo, da cultura do campo nas cidades, na medida que eles vão migrando para as cidades, tá? A cultura popular. Também na antropologia brasileira há uma linha de estudos muito forte sobre antropologia urbana, tá? E dentro da antropologia urbana, estudos antropológicos sobre a vida nas periferias, cultura de periferia, desigualdade social, por exemplo. E o segundo autor, então, é Roberto Cardoso de Oliveira, que se dedicou também a estudar essa influência, esse contato interétnico ali dos povos indígenas
com a sociedade mais urbanizada, né? Então, esse processo, né, do capitalismo na sociedade brasileira, como que ele influencia, né, as transformações dentro dos povos indígenas, as dificuldades que eles enfrentam, né? E também um processo de violência, né, que foi sempre histórico, relacionados às populações indígenas no nosso país. Bom, nesse vídeo nós falamos então sobre a antropologia brasileira, né? Aprofundamos o conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado e até breve.